internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20. Outra vez, estamos juntos, direto de Campina Grande, nesta quarta-feira, hoje 12 de fevereiro. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes trará uma palavra muito importante sobre o título Em Quem Você Confia. Ouviremos ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. E ao término, você estará ouvindo a orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus do Paulistano. Portanto, o programa de hoje está simplesmente imperdível. Devo lembrar a todos que está se aproximando mais uma edição do Encontro para a Consciência Cristã, de 27 deste mês até 4 de março. Você não pode perder. Estaremos ali reunidos, cristãos oriundos de várias regiões do nosso país, inclusive com preletores de renome, como sempre, o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando na abertura. A VINAC espera que todos os campinenses prestigiem, colaborem, contribuam para que nós tenhamos mais um mega encontro que faz história em nossa cidade, faz história para o nosso estado e, por que não dizer, para todo o Brasil. Pois o Encontro para a Consciência Cristã é o único em que nós temos a oportunidade, durante o período do Carnaval, reunir cristãos de várias regiões do nosso país. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Em Quem Você Confia. Nos aguarde. Você não pode livrar-se de seus próprios pecados. Você não pode perdoar os seus próprios pecados. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum ritual sagrado pode livrar você dos seus pecados. Só existe uma ponte que liga você a Deus. Só existe um caminho de acesso a Deus. Só existe uma porta de entrada no paraíso de Deus. Esta ponte é Jesus. Este caminho é Jesus. Esta porta é Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Nenhuma religião, por mais antiga ou por mais numerosa em termos de adeptos, pode reconciliar você com Deus. Somente Jesus pode tomar você pela mão e levar você ao Pai. Portanto, hoje, agora, para você ser reconciliado com Deus, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você creia em Jesus. Quando você crê no Filho de Deus, então você tem a vida eterna. Capítulo 17 de João, a partir do versículo número 6, nós lemos: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti.
Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por último, irmãos, é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos diante do Evangelho de João, e ele descreve um momento de oração do Senhor Jesus. Aqui é a expressão da oração de Jesus. Por isso que no título eu coloquei Jesus orou por nós, dentro dessa perspectiva missionária. A ideia geral é de que todo o trabalho missionário que acontece ao longo da história, que está acontecendo agora, por exemplo, Jesus orou por isso. Jesus orou por isso. Ele estava próximo do seu sacrifício, e naquele momento os discípulos estavam tensos, porque eles imaginavam que a partir daquele momento em que Jesus fosse morto, eles estariam descobertos, sem a proteção do amado Mestre. Era um momento na história dos judeus muito difícil. As várias décadas, esse povo estava sendo governado pelo imperador. O Império Romano havia conquistado, desde 63, antes do nascimento de Cristo, aquela região. O general Pompeu foi aquele que liderou as batalhas e a conquista daquele território. Os romanos permitiam aos judeus uma certa autonomia, mas havia um governo muito rígido, supervisionado por autoridades romanas, e na Judéia especificamente era Pôncio Pilato governador. O povo judeu então ele estava submetido, dentro dessa perspectiva governamental, a altos impostos para sustentar o império, e causava isso um grande descontentamento. O povo estava já saturado de pagar tanto imposto, mas também havia outras tensões. Havia as tensões sociais, havia as tensões políticas. O sacerdote já há muito tempo tinha perdido as características sacerdotais bíblicas. Ali era meramente um instrumento político, de liderança religiosa, que fazia os conchavos do governo daquela época. Era algo jamais pensado, mas estava acontecendo. O povo então estava oprimido, e a ideia de receber o Messias, a ideia de ter um Messias, o Cristo, aquele que foi profetizado pelos profetas, o rei dos reis, o rei dos judeus, era uma ideia que também estava ainda guardada nos corações. Entretanto, o povo queria um rei, assim como o general Pompeu, que ganhava as batalhas, assim como César, que governava todo o povo. Então o povo estava esperando um rei militar, um rei civil, um rei que pudesse então tomar aquilo tudo e pudesse governar com ele.
A religião judaica já estava sendo composta nesse momento pelos fariseus e os saduceus. E esses dois, além dos outros, os zelotes, eles eram a liderança, principalmente os fariseus e saduceus. E eles buscavam manter uma posição muito forte para segurar o povo dentro dessa revolta que estava já sendo gerada entre eles. Então, o povo fazia uma expectativa muito grande com a chegada de um Messias, de um libertador, especialmente entre os judeus. Esse líder político, militar que eles esperavam, era aquele que ia livrar Israel do jugo romano. Jesus, no entanto, não veio como esse tipo de Messias que eles esperavam, o que causou uma grande decepção. O povo se frustrou, porque quando Jesus nasce, ele nasce numa manjedoura, ele nasce de uma menina pobre, e o pai adotivo dele também era pobre, é um carpinteiro. Então o povo olhava assim um para o outro e dizia assim: meu Deus, cadê o nosso político, nosso militar? Cadê aquele poderoso que vai então ser o nosso rei e vai dominar todas as coisas? Os judeus não sabiam que o reinado de Jesus não era terreno, e sim espiritual e eterno. Amém, meus irmãos? Os discípulos de Jesus eram judeus comuns, com profissões, dentre elas pescadores, coletores de impostos. E a escolha de Jesus, ou a escolha por Jesus, e a escolha de Jesus por eles, contrastava com os padrões esperados. Então, quando os discípulos escolhem Jesus e sabem que Jesus é o Messias, não está no padrão do povo. E quando Jesus escolhe os discípulos, também não está no padrão do povo. O contexto político e social os colocava em uma posição então de vulnerabilidade. Por isso que no início eu disse que naquela hora em que Jesus está passando essas últimas palavras, esses últimos ensinos, e nesse momento aqui que João registra, ele está orando por eles, é porque havia de fato no coração dos discípulos um medo, uma angústia. Porque eles já tinham incorporado o cristianismo de tal forma que eles seriam também perseguidos. Então aquela sensação de perigo, de morte, de prisão era latente entre os discípulos. E quando você então olha para esse contexto, você vai entender essa oração do Senhor Jesus, quando Ele ora por nós, por toda a igreja. Jesus reconhece que os discípulos permaneceriam em um mundo hostil, perigoso, corrupto, tanto politicamente quanto religiosamente. O pedido de Jesus para que o Pai os proteja revela que a mensagem de salvação, contrária aos costumes, refletia na iminente perseguição que eles enfrentariam, tanto de líderes religiosos quanto do próprio sistema romano. O que Jesus pede para Deus Pai era algo que deveria ultrapassar aquilo que a gente pensa de seguridade, de segurança, de proteção. Então o que Jesus faz é dar uma mensagem para os discípulos: não tem problema, a perseguição virá, os perigos estão aí, nossa mensagem é contrária à mensagem do mundo, mas quem está conosco é Deus o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então eles deveriam, em vez de recuar,
Em vez de desistir, ir para cada um para suas casas, voltar a pescar, Jesus disse: não, eu vou orar para que Deus capacite para resistirem às pressões políticas, sociais, religiosas, seja elas qual for, para que haja o cumprimento da missão. Versículo 6 do nosso texto diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E aqui ele dá duas características extremamente importantes para nós. Uma, e como foi dito aqui, que a Adriana disse que está ensinando as crianças, de fato nós fomos escolhidos, não só no ventre da nossa mãe, mas antes da fundação do mundo, Deus já havia eleito cada um de nós, aleluia. E aqui ele está dizendo isso: aqueles a qual o Senhor escolheu, o Senhor me deu neste mundo, eles já eram teus, tu os confiaste, e isso tudo, irmãos, faz com que a gente então entenda que nós estamos guardados em Deus. Pode ir para a missão, pode se colocar para a missão, porque você está guardado em Deus. Então não é o que vai acontecer lá na missão, ou o que vai acontecer em qualquer lugar. O que me vale é que eu estou guardado em Deus. Então percebemos aqui que Cristo revela o caráter de Deus ao mundo, não apenas em palavras, mas em atos que mostram a sua glória. Jesus nos ensina que é importante para cumprir a nossa missão saber quem somos em Deus, saber e ter convicção que pertencemos a Deus. Portanto, a missão começa com o reconhecimento de que pertencemos a Deus. Somos chamados a manifestar o seu nome ao mundo. Glória a Deus. Eu pesquisei uma ilustração para a gente entender o que é esse reconhecimento na prática. E o pastor Brian, que nasceu em Connecticut, aqueles que falam inglês aí, me perdoe, nos Estados Unidos, ele desde cedo experimentou um profundo senso de dependência de Deus. Quando ele se converteu aos 21 anos de idade, ele sentiu um chamado específico para exercer o ministério entre os povos originários da América do Norte. E esse chamado veio em um contexto de muita dificuldade pessoal. Ele tinha uma saúde debilitada e ele tinha uma batalha contra a depressão. Aí, muitos desses missionários, eles tinham o costume de escrever diários. Em um desses diários que ele escreveu, ele disse assim: sou propriedade de Deus, não minha. Ele me formou para o seu serviço e não para seguir meus próprios desejos. Essa convicção levou esse rapaz a abandonar o conforto de uma vida potencialmente estável para servir em regiões remotas e perigosas. Ele desenvolveu seu ministério entre os nativos da América em 1743. Foi nesse ano que ele foi enviado como missionário. Ele foi missionário no estado de Nova York, no estado de Nova Jersey e no estado da Pensilvânia. Os irmãos que não conhecem geografia, esses estados ficam ao norte dos Estados Unidos. É frio, de doer o osso. Temperaturas abaixo de zero. Mas não só o tempo ou a temperatura era uma das dificuldades para esse rapaz doente, mas também ele não sabia falar as línguas nativas. Mas nada disso fez ele recuar. Pelo contrário, ele avançou. E por que ele avançou? Porque Brennett, ele tinha uma visão de que quem estava com ele era Deus.
E essa presença de Deus na vida dele, e essa consciência, servia para que ele vivesse totalmente na dependência de Deus, no exercício da sua missão. Ele escreveu também no seu diário, que eu nunca me olhe como algo que pertence a mim mesmo. Permita-me sempre lembrar que sou tua propriedade, Senhor, comprado com teu sangue precioso. Essa consciência da presença de Deus e de pertencimento de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas, meus irmãos. Como nós estamos na temática missionária, isso faz toda a diferença quando nós nos lançamos para a missão. E quando eu falo missão, eu estou englobando de fato o evangelismo, o compartilhamento do evangelho para todas as pessoas, no desenvolvimento do nosso ministério. Se estamos no ministério, fomos colocados no ministério, foi Deus que nos colocou, a presença dele então é crucial para entendermos quem nós somos diante de Deus e como nós vamos desempenhar esse ministério na dependência de Deus. E isso vai fazer uma diferença também nas nossas opiniões, no nosso comportamento. Lá na frente aqui a gente vai falar sobre a questão da santidade, porque essa presença de Deus puxa essa consciência de que nós somos separados. No versículo número 7 e 8, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti e creram que tu me enviastes. O interessante desse texto aqui é que a gente percebe que a missão de Cristo é validada pela palavra de Deus. A missão de Cristo é validada pela palavra de Deus, porque é a verdade ao qual nós transportamos e podemos dar às outras pessoas. E essa palavra que nós transportamos para dar para as outras pessoas, nos capacita a crer e a obedecer. Então, a recepção da palavra de Deus pelos homens é o início da fé, e essa fé leva à obediência missionária. O reconhecimento da verdade da palavra de Deus nos leva a uma convicção que nenhuma outra coisa na face da terra pode proporcionar. A palavra de Deus é algo poderoso, é algo sublime, é algo excelso, inerrante, claro e suficiente. É a palavra de Deus que concede o sucesso da missão. É a palavra de Deus que nos concede a oportunidade de proclamar a mensagem de Cristo a outras pessoas. Portanto, não existe missão sem a palavra. E sem a palavra não é missão, porque a missão está centralizada em proclamar as coisas de Deus, amém? A palavra, ela reconcilia aqueles que estão separados de Deus. O versículo 9, ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E essa oração, esse pedido de Deus, ou melhor, do Senhor Jesus a Deus Pai, que aqui então a gente pode entender essa trindade, ou a manifestação das pessoas da trindade, Deus Filho orando a Deus Pai, intercedendo por todos nós, intercedendo pela igreja, pelos discípulos. Essa intercessão de Cristo por seus discípulos nos mostra então, irmãos, o valor da comunhão, a proteção espiritual. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós lemos um texto como esse, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Se você não percebeu, isso aqui nos traz uma convicção tão grande, uma coragem tão grande,
que pode se levantar o cão dos infernos, mas ele não vai impedir de fazer a missão. Ficaram com medo? Foi? Amém? Não tem quem impeça. Não tem quem impeça que a missão seja feita. Nada, absolutamente nada. Porque Jesus orou por nós. Porque Jesus intercedeu por nós. E porque Jesus determinou na eternidade. Aleluia! E isso nos dá uma proteção. E isso, irmão, nos encoraja. E isso, irmãos, nos dá aquela convicção que nós precisamos para fazer a missão. Ele ora intercessoriamente por cada crente que terá a missão de proclamar em meio aos ambientes hostis e perigosos. Graças a Deus pela palavra que nós recebemos através do reverendo Antônio Júnior, e você está convidado para que amanhã continuemos juntos para ouvirmos a conclusão desta palavra. Vamos encerrar o nosso programa com a Orquestra Louvores Eternais. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com
chores mais. Levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz.